A Casa do Dragão, episódio 9 da primeira temporada. Chegamos ao penúltimo episódio da série. Uma baita jornada até aqui. E lembrando, esse vídeo é análise, no qual eu faço um cena a cena, falo sobre a narrativa, sobre a história. No outro vídeo tem o Em Detalhes, que tá aqui na descrição, tá? Nele eu expando um pouco o universo a partir de algum elemento colocado no episódio em questão. Peço que você se inscreva no canal e também, deixa o like. São duas atitudes muito simples, rápidas e grátis pra ti, mas de grande valor pra mim. Agora vamos lá ao que interessa. Eu tô orgulhoso. A gente vem fazendo uma construção muito bacana aqui, episódio a episódio, a ponto de nos episódios finais, tudo parecer muito no caminho do que vínhamos conversando. Isso me dá orgulho porque não é sobre acertar, isso é bobagem, tá? É sobre estarmos entendendo juntos a história e construindo-a enquanto ela também vai acontecendo. Não sei se vocês sentem o mesmo, tá? Nesse vídeo aqui a gente teve a Claire Keener voltando a dirigir um episódio e dirigindo um episódio de espionagem, né? A gente tem aqui uma rede de espiões de um lado e do outro, disputando aí, vertendo, indo pra lá, pra cá e resolvendo as questões aqui da vez, tá? Pra quem não lembra, ela dirigiu os episódios 4 e 5, ambos bem focados no início e no desenrolar dessa rixa entre a Rhaenyra e a Alicent, e dessa vez o papo foi todo voltado pra Alicent em si. Uma excelente escolha narrativa porque finalmente eu sinto que a série desacelerou um pouco, nos dando tempo pra pensar e mesmo assim ainda conseguiu terminar de maneira acachapante, como sempre Game of Thrones e agora a Casa do Dragão gosta de fazer. Vários foram os episódios que começaram com texto, mas só que esse daqui começa com fotografia. A câmera passeia pelos salões vazios da Fortaleza Vermelha. Existe um motivo prático e existe um motivo alegórico disso acontecer. O motivo prático é que o rei morreu e os Hightower estão escondendo isso. Logo, o castelo está esvaziado de propósito. Mas o motivo alegórico, esse a gente vem falando já faz tempo. O poder está vazio. Por isso os planos passeiam por cantos que antes foram tremendamente tripulados por aqueles que lutavam e lutarão vorazmente por esse tal poder aí, essa tal coroa. Agora a luta é literalmente visceral, porque o vácuo está posto e os confrontos também estão diretos. A câmera visitou os corredores, visitou o conselho, visitou as escadarias e não tinha ninguém ainda. Eu amo planos assim porque a gente conhece todos esses locais, né? Parece que é a nossa casa e cada local desse foi palco de uma disputa muito brutal pelo que Viserys deixou aí, né? No conselho todos confabularam contra e a favor de Rhaenyra. Nas escadarias, Rhaenyra, tendo parido recentemente, subiu sangrando as escadas. No Salão do Trono, bom, aí nem se fala. Entre mortos e feridos, sobraram muito poucos, né? Nos corredores, os olhares diziam mais do que palavras. Estamos nesse começo, na calmaria que precede a desgraça. Antes do mar ficar tenso, ele sempre se acalma. O clima é um espetáculo. Todo mundo fala baixo, todo mundo fala sussurrando. E eu, assistindo, quase baixo a cabeça, como se eu tivesse aparecendo demais ali. Vamos pro conselho. Alicent, que se achava no poder, entende que o verdadeiro poder não é de quem senta na melhor cadeira, mas é de quem domina as possibilidades. Otto tem um plano. O conselho confabulou na ausência dela, da Alicent. Seu pai deixa claro que Alicent é só mais um peão no seu grande tabuleiro, na sua grande estratégia. Até mesmo aqueles que ela achava que dominava ou tinha como um aliado único, como Larys, foi usado também pelo seu pai, indireta e diretamente. Otto tinha tudo pronto e para ele meio que tanto faz como tanto fez quem iria ser coroado, contanto que fosse um Hightower. A missão que Otto colocou em sua cabeça é essa. Não é tão diferente da missão de Corlys, nem tão diferente da missão de Viserys também. Ele quer o seu sobrenome no trono. Alicent, ela ainda tá apegada à ideia dos Targaryen e agora à ideia da profecia. Uma forma do roteiro mostrá-la condescendente com aquele circo, mas nem tanto. Tirando ali uma percepção do livro Fogo e Sangue, que ela era apenas uma vingativa voraz. E não é bem assim. Essa desconstrução já vinha acontecendo desde o primeiro episódio, mas agora ficou claríssimo. De novo, Alicent é vítima tanto quanto outros nomes que ficaram pelo caminho. Vítima da ganância de seu pai, que, como disse alguns episódios atrás, nem esperava que ela poderia ser tão esperta. Vítima de um jogo de xadrez na qual ela foi colocada. E por falar nisso, o jogo de xadrez da vez começa, só que pela primeira vez ela tá movendo de fato as peças contra o seu pai. E inclusive com movimentos bem agressivos de ambos os lados. A reunião do conselho fica tensa. Otto conseguiu fazer um conselho que, por essência, odeia Rhaenyra,
cada um à sua maneira. Temos o irmão gêmeo de um Lannister rejeitado, um soldado rancoroso, e quem não tiver com eles, a gente mata. Quem não tiver seus problemas com Rhaenyra e por isso for contra a ideia de coroar Aegon, cale-se agora ou morra para sempre. Criston Cole, sempre um tom acima, mata um dos apoiadores de Rhaenyra. O único, inclusive, que se pronunciou diretamente, né? A morte é usando as esferas, mostrando que não há respeito pelas decisões que deveriam ser meramente políticas e, de certa forma, honradas. Note como Otto confabula sobre a coroação, mas quando vê que a mesa aceita essa confabulação, aí ele pega a sua esfera e a coloca no lugar, como quem diz, beleza, agora é a reunião de fato. Antes, era só alguém sugerindo questões. Ele primeiro confabula como Otto, e depois ele passa a agir como a mão do rei, dado o apoio que teve ali do conselho. Um apoio também imposto, é bom dizer. Dar-se, a partir daí, um domínio pelo medo. O Lorde Comandante da Guarda Real, Sir Harold Westerling, desiste do cargo a favor de um ponto super pragmático. Ele está na Guarda Real, só que não tem rei, então não tem a quem ele servir. E aqui é um espelhamento muito legal com o 9º episódio de Game of Thrones, que é quando o Sir Barristan Selmy, também Lorde Comandante da Guarda Real, deixa o seu cargo pela honra do guerreiro. E outros espelhamentos acontecerão ainda nesse episódio, também para com os episódios 8 e 9 da primeira temporada de Game of Thrones. Agora, gente, rapidinho, antes de seguir, eu posso pedir a sua permissão pra gente faturar um pouquinho? Então, eu tô com essa parceria com a Amazon e sempre eu tô colocando vários livros relacionados ao conteúdo da vez no primeiro comentário dos vídeos, tá? Nesse vídeo você vai encontrar vários links pra tudo que tem publicado até agora do George Martin no Brasil, mas deixa eu te dar uma dica, dá uma olhada no livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, que são as aventuras do Sir Duncan o Alto, um dos guerreiros históricos de Westeros, e do Egg, um menino carequinha que guarda um grande segredo. Pois voltemos ao que interessa. O plano está em ação, manterão o rei vivo mesmo depois dele estar morto. É o tempo para agirem e não deixarem retaliação alguma acontecer e Rhaenyra ascender ao trono. Lembremos, toda coroação seguinte à morte do rei ou da rainha deve ser imediata. Por isso inicia-se uma busca incessante por Aegon. Essa coroação rápida serve para, como já falei diversas vezes, que os espaços sejam rapidamente preenchidos. Rhaenys ainda está na Fortaleza Vermelha, então a Rhaenyra acabou de deixar o local. Foi há pouco tempo que ela saiu dali. Ela foi em direção à Pedra do Dragão, afinal ali não é um bom local para ela ficar. Tudo precisa ser feito na maestria do silêncio, na maestria do sussurro. Se Otto tinha um plano, Larys também tinha. Um era o plano do outro, mas tem alguns descaminhos, digamos assim. A trilha sonora mantém o clima tenso. A sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento é constante. Outros lords são mortos, um deles pendurado no hall da Fortaleza Vermelha, evidenciando mais ainda como aquela moradia é macabra, é fúnebre, é tensa. Não à toa, a montagem nos leva para o embálsamo de Viserys. As Irmãs Silenciosas trabalham, Alicent sente o mau cheiro e o rei permanece ali no último resquício de poder que lhe resta, ou seja, ser uma ideia para não mostrar de fato o vácuo deixado. Alicent, simbolicamente, precisa conviver com o fedor. Alicent precisa ver a morte. Não há tempo para nenhum tipo de luto, por mais que ela sinta, o que me foi uma surpresa, inclusive, mas não há tempo. Alicent não deixa nada lhe consumir, nada, mostrando-se forte e de certa forma também decidida. O problema aqui é que ela não conseguirá ser o que ela quer ser, não conseguirá fazer do seu jeito, como já vem acontecendo já há algum tempo, só que ela não percebia. É essa rédea que está em disputa aqui por ela. Otto quer de um jeito, Alicent quer de outro, ambos são indignos, mas um parece menos indigno do que o outro. Otto, ele tá tão compenetrado que continua a reunião mesmo com um cadáver ali presente na mesa do conselho. Alicent continua o seu plano mesmo com um cadáver presente em seu quarto. O cadáver do rei, diga-se de passagem. Ambos estão em linhas parecidas. E ambas as linhas tortas. A busca começa desenfreada. Se Otto e Larys tinham um plano, Mysaria também tinha, que na verdade é o plano de outra pessoa. Em parte, seu plano dá certo. Ela faz parte da rede de espionagem colocada na Fortaleza Vermelha, algo que Otto deixou aparentemente agir para que desbaratinasse o que acontecia em segredo nos corredores do local. É aquela coisa, em meio ao caos, alguns se safam. Se tudo estiver bem, como é que os espertos poderão prosperar? Mas Otto foi perfeito, ele deixou tudo agir por si mesmo, quase se retirando da equação para entrar
só na hora certa. Na conversa com a Mysaria, ela dá uma ideia muito interessante pra ele, uma ideia muito boa. O poder vem do povo, independente do que o rei havia falado. O poder validado pelo povo é maior do que qualquer coisa. A peça final do circo começa a ser montada. O povo vai ser utilizado tanto para mover uma opinião geral, como para fazer Aegon entender a sua posição. Já eu falo sobre isso porque pra mim é o ouro do episódio. Entre uma correria e outra, Alicent se coloca em justa posição em 3 cenas diferentes com 3 personagens diferentes: Rhaenys, Otto e Larys. É realmente como se fosse um torneio, só que um torneio de diálogos, de ideias, de conchavos. Com Rhaenys, ela confronta-se com a ideia de que o trono poderia ser para ela, porém, como foi usada, não há essa possibilidade. Rhaenys também deixa claríssimo que passou muito tempo pensando nesse poder e que talvez ainda pense, só que de outras formas. Tanto que, ao não ter o poder material, ela em si se tornou uma mulher muito poderosa na retórica, nas palavras, nas ideias implantadas na cabeça alheia. De todos presentes naquilo tudo, talvez Rhaenys tenha sido a que foi mais realista de todas. Foi ela que pela primeira vez disse pra Rhaenyra que essa herança não ia ser fácil, não ia ser lidado da maneira barata como estava parecendo, não ia. E de fato, não vai ser. Ela estava certa, como a experiência do cantor que canta uma música antiga. Com Otto, Alicent discute fraqueza e sobrenome e entende que ela e seu pai podem até ter o mesmo objetivo, mas os caminhos são diferentes. Os parâmetros da equação são outros. Ela quer o dela, é evidente. E na conversa com Larys temos uma surpresa. Com Larys, a rainha mostra que consegue ser uma manipuladora para com aquele que é um manipulador nato. A câmera foca no pé de Larys e depois nos pés da rainha, que vai desnudando-os aos poucos enquanto tira informações dele e o excita a partir do seu fetiche. De fato, Alicent tem algo que Otto não pode oferecer para Larys. Os planos detalhes aqui gritam forte demais. Na bengala de Larys temos uma abelha, mostrando que talvez seja ele, a rainha da qual ele mesmo fala, a grande cabeça pensante por trás de tudo. Ele pergunta o que aconteceria se Otto encontrasse Aegon primeiro do que a Alicent, e a partir daí ela se deixa levar por completo nessa negociação com o diabo. A Alicent dominou a situação, não só para com Larys, mas para com o objetivo macro, inclusive vencendo seu pai. O problema é que ela não sabe que Otto tá tão entranhado na filha que os finalmente do plano de um tanto faz pro outro. Tanto faz como tanto fez. É a mesma coisa. Finalizamos com a coroação. Outra cena linda. O povo ele foi obrigado a ir assistir o acontecimento. Vale lembrar, visitamos também um local sagrado e com o povo presente, mas foi na aceitação de Joffrey lá em Game of Thrones. Não necessariamente a coroação, mas uma aceitação dele enquanto rei por alguém que perdeu a cabeça. Se é que você me entende, tá? Aegon não queria ser rei, mas o circo montado serve para ele sentir o maior dos sentimentos, né? O sentimento da adoração. O povo inicialmente titubeia, fica em silêncio. Estranha a situação criada. O silêncio é ensurdecedor, a trilha sonora sai. O silêncio toma conta. Os ritos são feitos, os detalhes são postos, mostrando que esse glamour, essas frescuras, vamos colocar assim, servem para encantar quem assiste aquilo de fora, como quem estivesse vendo uma peça no teatro, como quem estivesse vendo talvez uma ópera. Todos têm que afirmar várias vezes que Aegon é um novo rei. Afinal, como Tywin Lannister nos ensinou, um verdadeiro rei não precisa dizer que é rei. Como Aegon não é um verdadeiro rei, é preciso dizer várias vezes que ele é o rei. Tudo é tão glamouroso e tão estiloso que o povo entra no clima da situação e Aegon é levado para as benesses do poder. Algumas cenas, Aemond e Criston Cole o arrastavam para esse momento. Agora, difícil vai ser arrastá-lo de lá. A expressão do Tom Glynn, que faz o Aegon aí, o novo rei, muda. Um sorrisinho de canto de boca e um olhar com o brilho da ganância servem para entendermos que, quer queira quer não, realmente temos um novo rei no pedaço. Doa a quem doer, morra quem morrer. Temos um novo rei, temos um novo poder. E a cada rei, a cada nova representação do poder, novos problemas e poucas soluções. Afinal, monarquia se faz de problemas sempre presentes. Desde a miséria do povo, há guerras que justificam a existência de estruturas que sustentam esse modo de governo. Exército, medo, coerção, propósito, dinheiro, glamour, fama, nobreza e a falsa sensação de que estão salvando esse povo açoitado, ou seja lá o que for, de alguma coisa. Na maioria das vezes tudo é falsa sensação, porque esses assuntos eles são criados pela própria monarquia. As guerras são criadas pela própria monarquia. Se não tivesse, talvez não teria. O que o povo tem com isso? Nada.
Mas a monarquia precisa do povo, e o povo é enganado a achar que precisa da monarquia. Essa é a brincadeira. E aí eu falei em guerra, né? A guerra começou. Rhaenys aparece com sua dragão, a Meleys. Ela dispersa o povo, destrói o local e mostra do alto da sua postura que ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe também o que aconteceu para aquilo dali se dar daquela maneira. E ela vai, obviamente, avisar isso e lutar por isso. Ela poderia ter matado todos ali. Era só dar o comando. Mas é importante entender, a Rhaenys está, nesse momento, a favor da guerra, a favor do caos. Ela sabe que tem aliados, finalmente ganhou a missão, e não vai deixar isso se resolver muito facilmente. Bem como também trazer desgraça para o seu nome, né? Ela não pode fazer aquilo ali de maneira 100% voluntária, ela não pode ser uma regicida, porque senão ela vai ferrar com sua casa e suas filhas. O coroado termina o episódio com medo. Aegon, ele não queria o poder, por medo talvez, medo de não saber lidar, medo da pressão que já vinha sendo colocada pela sua mãe e pelo seu avô, né? Se mostrou um fanfarrão e, como um bom fanfarrão, mudou de ideia. Se divertiu com o poder recém-herdado. Mas foi rapidamente lembrado que coroa e medo andam juntos. Aegon agora é alvo. E alvo bom é alvo acertado. Te cuida, garoto. O episódio que começou com os locais vazios e silenciosos termina com um local cheio e um alvoroço gigante e muito barulhento. Tudo está preenchido, não resta mais nada. A guerra chegou. A dança dos dragões começa agora.